Ótimo, quero agradecer, né, essa oportunidade, o convite de poder estar aqui hoje, nessa tarde, trazendo um pouquinho de algumas reflexões. Está dando tá? Peraí só um minutinho, que a Regiane está dando um feedback aqui de áudio. Tem um pouco de ruído aí, Cíntia. Se puder diminuir o ruído aí. Tá, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Vocês estão me ouvindo bem? Cíntia, tem um pouco de ruído aí, eu não sei se é atrás de você. Porque eu estou aqui na sala, eu não encontrei um outro lugar mais silencioso para poder falar. Né, que eu conseguisse juntar aqui vídeo, áudio e, enfim, um espaço físico mais silencioso, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para ver se vocês me escutam melhor, tá bom? Então, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite do Jairo para poder estar aqui hoje, participando dessa conferência com pessoas aí tão experimentadas e que vêm, né, trabalhando nessa pauta da equidade, especialmente da saúde da população negra no nosso município. Então, é uma honra estar aqui ao lado da Zé Nóis, da doutora Juliana, da Elce, do Jairo, né, e dos demais nesse momento. Eu vou fazer a minha abordagem aqui, trazendo um pouquinho sobre uma retrospectiva histórica, né, sobre a construção da política nacional de saúde da população negra. Eu acho que é sempre importante, né, a gente entender que as coisas não nasceram ontem, né, e no nosso país a gente tem muito pouco hábito assim, de conhecer a história dos nossos movimentos, a história das nossas políticas, e acho que conhecer isso e rememorar isso nos ajuda a entender a importância e a relevância de tudo que a gente está vivendo hoje, e também entender, né, os desafios que a gente ainda tem pela frente para poder avançar nos resultados que, infelizmente, a gente ainda não observa da forma como a gente gostaria dentro do SUS, né? Quando a gente olha para os nossos dados e faz esse recorte por raça e por cor, né? Então, eu vou, né, trazer aqui uma retrospectiva, começando lá na década de 90, né? Quando a gente via, assim, no cenário político e também no cenário acadêmico, essa efervescência das discussões sobre a Seguridade Social brasileira, né? Nós estávamos ali já ali no momento, né, da promulgação da nossa Constituição brasileira, e naquele momento, né, todo esse contexto político, ele era um contexto de um reconhecimento mesmo das nossas desigualdades, né, das desigualdades sociodemográficas do nosso país. E, obviamente, a questão do racismo, ela estava também muito presente nessas discussões, dentro do debate do perfil de adoecimento e de morte da nossa população, né? Então, em outras palavras, a gente pode dizer que já há muitas décadas a gente entende que adoecer e morrer no nosso país é muito mais difícil para as pessoas que têm a pele negra, né? E os nossos dados, eles evidenciam isso claramente. Dentro do contexto dessas reivindicações, então, do movimento negro, que esteve também muito presente, né, nas discussões aí da reforma sanitária, da construção do SUS, a inclusão do campo raça-cor nos sistemas de informação em saúde era uma das principais pautas de reivindicação, né? E aí, né, essa informação, esse dado, a inclusão desse dado, ele possibilita, né, a evidenciação dessa situação de desigualdade que ela é latente, né, e a gente observa isso quando a gente olha até mesmo para a composição da nossa população, né? Em 96, né, teve um grupo de trabalho composto por representantes de vários ministérios para a valorização da população negra, né? Ele nasce da Marcha do Zumbi dos Palmares e ele, então, consegue, junto ao Ministério, a inclusão do quesito cor
na declaração de óbito e na declaração de nascido vivo, que são os instrumentos que alimentam, né, esses principais sistemas de informação que a gente tem, que são o SIM e o SINASC. Esse grupo também conseguiu algumas outras conquistas, né, como o estabelecer o recorte racial para as pesquisas que envolvessem seres humanos e também recomendou a criação de uma política nacional de atenção para as pessoas com anemia falciforme. As conferências nacionais de saúde, então, que se seguiram, elas também contribuíram muito para o avanço, né, dos padrões de equidade étnico-racial e de gênero na nossa política de saúde, né, na política de saúde do nosso país. E aí, gente, assim, eu quero até reforçar aqui, né, fazer uma pausa aqui nesse retrospectivo e reforçar que é muito importante, né, que a gente reafirme o tempo inteiro que o recorte étnico-racial nas nossas políticas públicas, elas se justificam por se tratarem de políticas compensatórias, né? E eu acho que essa consciência e essa clareza, ela tem que ser o tempo inteiro reiterada, porque a gente sabe que ainda há muitos questionamentos, né, sobre o porquê de se adotar recorte racial em política pública, né? Então, a gente precisa trazer sempre a memória de que, quando a gente fala de política de saúde voltada para a população negra, a gente está dizendo de todo um contexto de desigualdade histórica, de racismo e da necessidade, então, de que a gente estabeleça políticas compensatórias no nosso país. Bom, em 2004, então, foi criado um Comitê Técnico de Saúde da População Negra no Ministério da Saúde, e a partir desse comitê, então, é que se começou a elaboração do texto sobre a política de atenção à saúde da população negra. Depois, 2 anos depois disso, lá em 2006, o Conselho Nacional de Saúde aprova, então, por unanimidade, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a PNSIPN, e nesse mesmo ano acontece o 2º Seminário Nacional de Saúde da População Negra, que marca, né, o reconhecimento oficial do Ministério da Saúde sobre a existência do racismo institucional nas instâncias do SUS. Em 2010, a política, então, ela passa a ter força de lei e as ações e estratégias passam a compor o Plano Nacional de Saúde e também o Plano Plurianual, com garantia, inclusive, de reserva orçamentária, né? Nesse contexto, foram incluídas também outras políticas, e aí acho que aqui é importante a gente reforçar, né, que a política de saúde da população negra, ela abre o caminho para que venham as outras políticas voltadas para os outros públicos também abrangidos aí dentro da grande política de equidade, né? Então, a gente tem aí as políticas voltadas para a população LGBTQIA+, para a saúde das populações dos campos e florestas, população em situação de rua, população povo cigano, enfim, né? Todas as demais políticas dentro do campo aí das políticas de equidade. E aí, quando a gente olha, né, para trás e reconhece aí esse marco histórico, né, a gente vai percebendo realmente a importância da gente, o secretário nos relembrou disso, né, quando a gente pensa nesse conceito ampliado de saúde, né, a gente pensa não só em determinantes biológicos, a gente pensa também nos determinantes sociais que afetam a saúde da nossa população e trazem aí um agravamento da situação, né, de adoecimento e morte. E quando a gente, então, volta o nosso olhar para os dados de saúde com o recorte de cor e de raça, a gente, então, se depara com essa evidencia, né, em números essa desigualdade. Então, vamos lá, né? Eu trouxe aqui alguns dados que são da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, foram os dados que eu consegui, né, obter assim, mais rapidamente, mas é claro que a investigação mais profunda a gente conseguiria outros dados.
Mas a Política Nacional de Saúde, ela nos permite fazer essa observação de alguns recortes, de alguns dados, para evidenciar tudo isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. A proporção de pessoas que consultaram um médico nos últimos 12 meses, né, quando da realização, anteriores à realização da Pesquisa Nacional de Saúde, desculpa, acho que eu falei Política Nacional de Saúde, é a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2013, mostra que 74,8%, né, das pessoas que consultaram o médico, que haviam consultado o médico, eram brancas. Tá? Em contrapartida, 69,5% eram pretas e 67,8% pardas. As pessoas, então, o acesso de pretos e pardos, ele fica abaixo da média nacional, que era de 71,2%. Um outro dado é em relação à consulta odontológica. Pessoas de pele preta, 38,2% tinham tido acesso à consulta com dentista, pardos, 39,2%, e esse valor ele é, né, bem menor do que o acesso de pessoas brancas, que foi de 50,4%. A média nacional havia sido de 44,4%. Então, a gente vê que quando você faz o recorte, pessoas brancas têm um acesso maior do que a média nacional, pessoas pretas e pardas menor do que a média nacional. A proporção de mães negras com no mínimo 6 consultas de pré-natal, né, que é aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, foi de 69,8%, ao passo que entre mães brancas essa proporção foi de 84,9%. É uma diferença muito grande. As taxas de detecção de sífilis em gestantes, elas foram observadas em número maior também em mulheres pretas. E aí, aqui eu consegui, né, o dado de contagem referente ao ano de 2020, que mostra que 57,2% das gestantes detectadas com sífilis são negras ou pardas e apenas 12,2% são brancas. A gente ainda tem, né, também, o que é bastante importante a gente ressaltar aqui, um grande número, né, 30,6% de notificações sem a informação de raça-cor, né? E já me adiantando aqui, né, esse é um dos grandes desafios que a gente tem em relação ao dado, né, a esse quesito raça-cor, porque esses instrumentos, que muitas vezes eles não são instrumentos online, né, que permitem aí a obrigatoriedade do preenchimento desse campo, quando eles envolvem aí os formulários físicos em papel, você vê que a gente perde ainda muito do registro desse dado de raça-cor em função do não preenchimento. De acordo com os dados também do SIM, né, do total de 1.583 mortes maternas em 2012, 60% eram de mulheres negras e 34% de mulheres brancas. Então, com esses dados, né, eu realmente mostro, né, para a gente aqui, ponho na mesa para a gente essa discussão, embora sejam dados da pesquisa de 2013, mas quando a gente olha para os dados de hoje, a gente ainda observa a permanência desse padrão de desigualdade de acesso entre pessoas brancas e pessoas negras. Então, eu quero reforçar aqui, né, e já caminhando para o final da minha fala, a importância do registro do quesito raça-cor, né, e se a gente tiver aqui profissionais de saúde da nossa rede, profissionais de outras secretarias que também têm, né, essa responsabilidade, principalmente em relação à ficha de notificação compulsória, né, em relação à violência, em relação a outras questões
que a gente não deixe, né, de fazer o preenchimento desse campo, que é tão importante para que a gente possa analisar os nossos dados e evidenciar a necessidade de que a gente faça realmente políticas voltadas para, com especificidades, né, para que a gente consiga realmente diminuir essas desigualdades que a gente ainda vê, especialmente na saúde. Hoje, em relação aos instrumentos da atenção básica, nós temos aí uma obrigatoriedade do preenchimento do campo raça-cor na ficha de cadastro do ESUS, né? Então, eu acredito que isso já foi um grande avanço para a saúde, que a gente tenha hoje, né, da população cadastrada, a gente consegue fazer aí essas estatísticas, né, de percentual de pessoas pretas, pardas, brancas, amarelas e indígenas, a partir do dado do cadastro individual, que é realizado pelos nossos agentes comunitários de saúde. Mas, por outro lado, né, o que foi para mim, inclusive, uma surpresa e motivada por estar aqui hoje, né, foi quando eu tentei gerar relatórios de atendimento com esse recorte raça-cor e eu não consegui, né? Então, quando quando você vai e entra no ESUS para poder fazer relatórios para dizer mesmo desse perfil de atendimento da nossa população, embora o dado raça-cor esteja garantido no cadastro do indivíduo, esse dado ele não aparece para que a gente possa gerar relatórios e avaliar esse perfil de atendimento, né, as diferenças entre o atendimento de pessoas brancas e pessoas negras na atenção básica. Então, eu acredito que seja uma pauta importante para a gente poder estar levando para discussão com o Ministério da Saúde para que a gente consiga, né, fazer esse recorte. E aí eu quero finalizar aqui a minha fala, eu acho que já deve estar, não sei como é que está meu tempo aí, já, mas para, né, eu não quero me estender muito, mas eu quero finalizar com o último dado aqui da pesquisa Nacional de Saúde, 2013, que fala sobre como as pessoas se sentem ao procurar os serviços de saúde, né? E foram ouvidas, então, 146 milhões e 300 mil pessoas acima de maiores de 18 anos no Brasil, e dessas, 10,6% afirmaram que já se sentiram discriminadas ou tratadas de maneira pior do que outras no serviço de saúde, seja pelo médico, seja por outros profissionais de saúde. Das pessoas que se sentiram discriminadas, as mulheres foram 11,6%, as pessoas de pele preta foram 11,9%, pele parda 11,4% e pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto 11,8%. Né? E aí eu quero deixar aqui, né, esse registro, eu fico até um pouco emocionada de falar disso, porque realmente a gente pensar, né, que a gente tem um sistema de saúde que se propõe, né, equânime, universal, inclusivo, né, integral, e quando a gente vê, né, Cíntia, mas são 10%, né, 10% da população é muito pouco, não é muito pouco, né, não é muito pouco para uma população, porque quando a gente vê aí a composição racial da nossa população, a gente entende, né, que a gente está numa proporção aí de 75% de pessoas pretas e pardas para 24% de pessoas brancas. Então, quer dizer, como, né, é muita gente, né? É muita gente que precisa do sistema de saúde e que, às vezes, deixa de procurar, né? Ou deixa de ir, ou vai, mas é mal atendido, se sente mal atendido, porque a gente ainda percebe aí a presença, né, do racismo, né, a nossa grande chaga, talvez, da nossa sociedade mesmo, né? A gente ainda percebe a marca disso entre os profissionais de saúde e no atendimento da nossa população. Então, eu quero deixar aqui esses registros
para que a gente possa debater um pouco mais sobre esses dados ao final dessa conferência. Muito obrigada, Jair, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Ô, Cíntia, eu que agradeço muito a você e vou dizer para você que o seu embargo da voz, a sua emoção, ela é muito bem-vinda, porque tratar da temática a qual nós estamos tratando, se não tiver sensibilidade, como eu havia dito inicialmente para o Fabrício, a gente realmente não consegue mudar, né? A gente não consegue avançar. Eu acho que você trouxe para nós informações muito importantes, informações, inclusive, concretas, né? Com dados. Então, eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Não existe esse ditado. É muito importante que a gente consiga cada vez mais cuidar de alguns pontos que você trouxe aqui, que são fundamentais, que é, de fato, dar conta de alimentar esse sistema, né, que é o SUS, que toda a rede de saúde, seja do município, do estado, do país todo, alimenta com informações, e também poder acessá-los, né? Para que a gente possa realmente construir políticas públicas com dados concretos, podendo, de fato, ser equânime, né? Como você lembrou aí, em relação à questão do SUS, né? Do ponto de vista da equidade, de que, de fato, quem tem mais necessidade, nós teremos que ter um olhar mais apurado, né? E, então, assim, mantenha essa emoção, vamos juntos com ela. E agora, então, eu vou convidar a doutora Juliana para fazer a exposição dela. Pode ser, Juliana? E agradeço aos participantes aí pelos comentários também, viu, pessoal? Fiquem à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação a respeito do tema, por favor, podem escrever aí no chat, tá bom? Muito obrigado, doutora Juliana. Com a palavra, por favor. Boa tarde, Jairo, boa tarde, Cíntia, Zenó, todos aqueles que nos escutam. Assim, é muito gratificante para mim estar aqui hoje. Eu já acompanho essa temática, né, desde 2005. Fui apresentada, né, uma das pessoas que me apresentou isso foi Zenó. Então, eu me interessei muito por esse tema. Já produzi alguns trabalhos, levando para o Congresso de Medicina de Família junto com meus residentes, junto do CONASEMS, porque eu acho que é uma temática para ser muito difundida. E no meio onde a gente está, né, que é o meio médico, então, muito mais, né, porque existe uma negação, né, que todos são iguais, e que está tudo certo, e nós sabemos que não é assim. Então, quando eu fui apresentada para essa temática e eu fui buscar na literatura, estudar muito sobre isso, e a gente se depara com esses dados, né, que Cíntia falou, no mínimo assustador, né? Então, assim, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, eu preparei uma apresentação com alguns dados, a Cíntia já adiantou alguma coisa para a gente, né? Assim, em termos dos dados da desigualdade, né? De como são tratados negros e brancos. E aí a gente vai falar um pouquinho, vou pedir para o Luan passar para a gente a apresentação. Então, pode passar, Luan? Eu sou Juliana, sou médica de família e comunidade, eu trabalho em Contagem já há muitos anos, né? Tenho 23 anos de Contagem, e gosto muito do que eu faço, e eu acho que a resposta para tudo isso que a gente procura, né, é enxergar as pessoas sem essa barreira. E no Brasil a gente vive muito esse mito, né, da democracia racial. Então, é um país muito miscigenado. Nos Estados Unidos a coisa é bem mais dividida, então é muito explícito, né? Muito explícito. No Brasil, por causa da miscigenação, desse degradê de tons de pele, enfim, a gente vive nesse mito, né, de que existe uma democracia racial, que está tudo ok, mas na verdade existe um preconceito, né, implícito, um preconceito velado,
e que ganha corpo, né, no imaginário coletivo e até mesmo veracidade. Então, muitas pessoas elas trazem para a sua vivência real alguns conceitos do racismo. E isso é muito importante para a gente que lida com a saúde, porque nós somos uma pessoa só. Então, aquilo que a gente traz da nossa família, da nossa cultura, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente vive, a gente projeta muitas vezes isso na nossa prática. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que isso existe, que é verdade e que, pior do que tudo, eu posso trazer isso na minha cultura, né? Porque a criança, ela é forjada dentro de um contexto de sistema familiar, de cultura, e que às vezes traz isso na bagagem. Então, o mais importante disso é eu ter consciência que existe e eu estar muito atento, enquanto profissional de saúde, para como eu estou exercendo a minha profissão, a minha prática diária, e se eu estou colocando algum conteúdo racista na minha prática. Pode passar, por favor? E aí, né, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu tenho uma filha de 9 anos, então gosto muito de desenhar com ela, ela desenha bem, eu gosto muito de desenhar também, a gente pinta muito. E aí começou a ter uma história lá em casa de mamãe me passa o lápis cor de pele. E foi um momento muito interessante, assim, para discutir com ela sobre que cor da pele de quem, né? E na época não tinha a opção que a gente tem hoje. Hoje a gente tem as caixinhas de lápis de cor, né, multicultural, que você tem todos os tons de pele, mas foi muito importante trabalhar esse conteúdo com ela, e eu acho que são coisas pequenas, né, como a gente vê que o racismo, às vezes, ele é subliminar. Então, assim, imagina uma criança negra na escola, quando fica aquela conversa, me passa o lápis cor de pele e tudo, e aquele lápis rosadinho, né? Como é que eu me sinto enquanto negro? Como é que eu me sinto? Como é a minha representatividade em tudo isso? Então, são coisas que a gente realmente tem que começar a prestar atenção. São nas pequenas coisas, o racismo implícito, né? Nas relações, nas propagandas, no dia a dia da gente. Pode passar, por favor, Luan. Falando um pouquinho dos dados da desigualdade, né? Quase 54% da população brasileira é formada por homens e mulheres negros, então hoje a gente não pode falar nem em minoria racial, né? É maioria racial, mas ainda vivemos, né, como naquele conceito antigo de minoria racial. Então, os negros... Então, considerando a questão da renda, 10% da população com menor renda, 75% são pretos ou pardos. Em relação à escolaridade, 45% da população preta ou parda não concluiu o ensino fundamental. A questão da habitação, pretos ou pardos estavam quase 74% mais expostos a viver em domicílio com condições precárias. Quando a gente trata, né, do racismo, vem muito aquela questão da expressão da cor, né? Então, a raça, ela é muito mais do que a cor da pele. Ela tem uma questão cultural, social, histórica, mas sempre tratada com a questão da cor de pele. E a gente não pode esquecer, né, do histórico aí do nosso país e de como foi formada a nossa população, e a questão social, né, que tudo isso traz, tudo isso carrega e que não acabou. Nós vivemos ainda as consequências muito, muito presentes aí de tudo que aconteceu. Pode passar, por favor? Então, aí a Cíntia falou uma pincelada, né, desses dados que a gente acha. Então, 67% e alguns, esse dado do IPEA de 2008, mas existem alguns dados mais recentes de que 80% do público atendido pelo SUS é negro. Então, é a alta SUS-dependência da população negra em relação ao SUS. Então, nós temos que ter um sistema, se nós estamos no SUS, nós temos que ter um sistema preparado, adequado, para considerar as especificidades dessa população. Pois que um conceito muito interessante de equidade,
que eu gosto muito é tratar os desiguais de forma desigual. Porque todo mundo fala aí igualdade, igualdade, mas na verdade a equidade é isso. Se eu tenho uma desigualdade, eu tenho que ter um olhar desigual. Posso tratar no mesmo bojo do que trato todas as outras coisas, né? Então, a questão das consultas médicas, né? A proporção de pessoas pretas e pardas que consultaram médicos nos últimos 12 meses é menor. A questão das consultas de pré-natal exigidas, né? Pelo Ministério, mínimo 6 consultas. Então, assim, considerado com a população branca, a mulher negra, né? Ela realiza menos consultas de pré-natal do que seria esperado. 86% da população negra notificada é negra para a doença, no caso da doença de Chagas, tá? E na questão da autopercepção de saúde, né, cerca de 40% da população adulta preta ou parda avalia sua saúde entre regular e muito ruim, então, em relação à população branca. Então, é uma autopercepção de saúde ruim, né? Como é que eu percebo a minha saúde? Posso passar, por favor? Aí foi um levantamento que eu fiz da morbidade, que são as internações no SUS. Eu fiz os dados de 2019, né, que estão mais completos, os últimos disponíveis, em contagem, tá, por local de residência. Então, a gente vê aí população branca, preta e parda. Então, a primeira causa de hospitalização é relacionada à gravidez, parto e puerpério mesmo, em todas as três. No caso do branco, a segunda causa é neoplasias, que são os tumores, e já aparece uma diferença, né? As causas externas relacionadas às lesões, acidentes, traumas, homicídios, eles já aparecem aqui como segunda causa de hospitalização no preto e no pardo, que é a terceira causa no branco, né? E aí, no caso do preto e a neoplasia, terceiro no pardo é doença do aparelho circulatório, e aí a gente tem, né, as pequenas diferenças depois, mas assim, nessas primeiras duas causas, nessa segunda causa, né, já externa a diferença. Então, quando a gente for falar um pouquinho sobre a mortalidade, né, do homem negro e jovem, a gente vai ver que existe uma diferença muito grande e é muito cruel. Pode passar, por favor? Aqui são os dados de mortalidade, tá? Branco, preto e pardo no ano de 2019 em contagem por local de residência. Então, aí a gente nota que a primeira causa em todos eles é causas mal definidas que a gente fala. Causas mal definidas, no atestado de óbito, fala muito da qualidade da assistência médica prestada, né? E também sobre a qualidade do preenchimento da declaração de óbito. Então, a gente tem algumas dificuldades, assim, quando a gente vê, a gente vai passar lá mais para frente um pouquinho e a gente fala sobre as causas, né, as taxas de mortalidade, e a gente vê que aparece muito no preto e no pardo, né, a causa, morte por causa mal definida. Então, é um paciente que, em alguns lugares, por exemplo, no norte do país, no Nordeste, está muito associada com morte no domicílio, sem assistência médica. Aqui no nosso meio, mais frequente por preenchimento, mal preenchimento da declaração, tá? Então, aí a gente vê, em segundo lugar, olha aí no pardo, agressão e disparo por arma de fogo, né? Aparece como a segunda causa de mortalidade. Então, são as mortes violentas, tá? Aí na população preta, em terceiro lugar, já aparece o diabetes mellitus como causa de mortalidade. E a gente tem, dentro da população negra, né, de acordo com a divisão dos dados do IBGE, e você tem a classificação em preto e pardo, na verdade, a gente trata como uma coisa só, mas quando a gente vai desagregar, a gente vê que é muito diferente, assim. Então, geralmente, essa questão, por que o diabetes, né? A gente sabe da questão genética que ainda não está bem estabelecida, mas tem a ver principalmente com hábitos de vida. Então, é uma alimentação pior, com alto consumo de carboidrato, uma
dificuldade, né, uma insegurança alimentar e nutricional, nesse caso, baixo consumo de alimentos saudáveis, então o excesso de peso e a questão do diabetes. Temos daí a questão da hipertensão também, na população preta, aparece como quarta causa de morte, que só vai aparecer aí no caso, né, no branco, lá pelo sexto. Então, quer dizer, quando você considera aí, né, a pessoa preta, ela tem mais chance de morrer aí por hipertensão, né? A insuficiência cardíaca, que não aparece nas outras, muito por causa de descompensação mesmo, e de sobrecarga cardíaca, tá? E no pardo é mais parecido aí com o branco. Aí a gente tem que pensar que isso aí é declaração de óbito. Então, quem preenche isso é o médico que faz a declaração, né? No caso, ou o legista, no caso de causa violenta, ou o médico mesmo que acompanha. E aí tem esse viés aí da percepção, né? A pessoa está ali morta, não vai se autorreferir. Então, é uma declaração pelo profissional que atende. Aí tem esse viés. Ah, é um pardo clarinho, ah, é branco, vou pôr branco. Então, não tem essa homogeneização, né, assim, para preencher a declaração. Então, aí pode dar essa pequena confusão. Agora, no preto, a gente vê que é algo que é muito gritante. Pode passar, por favor? Aí a questão, a Cíntia falou já, a questão da consulta, né? Acesso a dentista, nos negros é menor, o acesso a medicamentos, né? Também é menor. Aí quando a gente considera de acesso a medicamentos, é como um todo, porque quando a gente vê medicamentos no SUS, são mais consumidos por população negra, porque é a população que usa mais. Mas quando você tem o acesso a medicamentos de uma forma geral, inclusive aqueles adquiridos, né? Comprados, é menor. Internação no SUS, né? Então, os negros utilizam mais os serviços de saúde. Pode passar, por favor. Aí são dados, né, de sífilis, taxas maiores de sífilis em gestantes negras, a juventude negra, né, e a morte prematura pelas causas externas, que nós falamos um pouquinho, né, principalmente os homicídios, a mortalidade materna maior em mulheres negras do que brancas, a questão, né, de acesso aí à mamografia menor nas mulheres negras, gravidez precoce, consultas de pré-natal que nós já falamos. Pode passar. Aí são algumas doenças, né, que mais acometem a população negra. Então, a anemia falciforme, que é uma doença muito importante, né, e que na maioria das vezes é uma doença deixada em segundo plano, assim, é como se fosse uma doença muito rara, difícil, e é das doenças genéticas aqui nossas a mais comum, né? Então, a gente tem que ter um olhar especial para anemia falciforme. A gente também tem que considerar a questão do aconselhamento genético. Nós temos muita anemia falciforme, mas temos muitas pessoas com traço falciforme, e que não significa doença clínica, mas a pessoa tem que ser aconselhada, né? Porque 2 pessoas com traço tem 25% de chance de gerar uma criança com anemia falciforme, então precisam ter esse aconselhamento. A questão do diabetes mellitus, né? Mais frequentes nos homens negros e nas mulheres negras, né? Tem a questão aí dos hábitos de vida, da questão do acesso, né, à alimentação saudável, a hipertensão arterial. Então, é uma coisa muito importante e me preocupa muito. A hipertensão arterial, ela tende a ser mais alta nos homens e nas mulheres negras também. Então, atinge cifras muito altas. E, às vezes, o médico está tratando ali com o medicamento que ele trata para todo mundo. E, assim, a gente sabe que tem algumas particularidades no caso da fisiologia, né, da pessoa negra em relação à produção de algumas substâncias pelo rim e tudo, que tornam alguns medicamentos menos eficazes e outros mais. Então, assim, a gente tem que agir bastante. O índice de acidente vascular cerebral por hipertensão descompensada é muito grande, né? Então, assim, você causando um prejuízo funcional, assim, e anos de vida perdidos, né, na população negra, assim, muito grande. E a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que apresenta uma frequência alta entre os negros, né? É a deficiência de uma enzima e é pouco falada também. Pode passar.
Aí é só alguns dados que só reiteram, né, a questão da desigualdade. Então, a acessibilidade da população negra ao cuidado oncológico é uma revisão muito interessante, né, e que traz muito essa questão, né? Não tem, assim, até agora não tem nada provado que o organismo do negro ele é diferente, mas a gente tem que se ater à questão das desigualdades socioeconômicas, das desigualdades ali raciais mesmo, e a questão da acessibilidade ao cuidado. Então, a revisão ela aponta o seguinte, que além dessa questão das condições socioeconômicas, da escolaridade, que faz com que a pessoa ela se cuide menos, né? A questão do autocuidado, ela fica prejudicada. Você também tem um diagnóstico mais tardio, né, por questões de acesso e de autopercepção da saúde, de educação mesmo, e também, digamos, de acesso, né, à saúde. Então, as pessoas, elas chegam já em condições mais graves. Pode passar. Aí a questão do Covid-19, que a gente ainda está vivendo aí um final, né, que a gente até fica com medo de dizer, mas considerando a Covid-19, né, as taxas de mortalidade entre os brasileiros negros 1,6 vezes maior do que a dos brancos, a questão, por exemplo, né, que a gente viveu com as pessoas que vivem nas comunidades, nas favelas, com a dificuldade do distanciamento, do isolamento, muitas pessoas vivendo na mesma casa, então essa dificuldade. E agora nós vamos lidar com as sequelas, né, com os pacientes para reabilitação. Então, se a grande parte desses nossos pacientes vão ser pacientes negros, né, assim, que às vezes por causa de tudo aquilo, de acesso, de questão econômica, social, chegaram, né, mais tarde, tiveram um diagnóstico mais tardio e aí evoluíram com uma morbidade maior. Pode passar, por favor? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu apresentei no CONASEMS, foi em 2016, e eu usei os dados do censo de 2019, de 2010, desculpa, porque como eu trabalhei com taxa, né, a taxa que a gente tem do censo, aí eu usei o site do Sidra, que a gente tem os dados do censo desagregado, né, por raça, cor, para poder fazer a taxa. Pode passar? A taxa é importante o seguinte, quando você coloca e faz uma proporção de porcentagem, você some com o que é verdade no dado. Porque, por exemplo, se você tem 10 pessoas e você tem uma pessoa branca com uma determinada coisa, é 10%. Se você tem uma negra, 10%. Mas se você desagrega, e se você tem 10% no branco, mas se você tem duas pessoas negras e uma delas tem o problema, já é 50% naquela população. Então, é muito importante quando a gente vai analisar, a gente fazer a metodologia certa para a gente ter a veracidade do dado, né? Então, aí é a população do censo de 2010 em Contagem. Então, a gente vê que em relação ao Brasil e Minas Gerais, o quantitativo de população negra que nós temos é bem maior. Então, a população de Contagem é uma população predominantemente negra. Então, aqui em Contagem, nós somos maioria. Aí digo nós, né? Nós somos maioria. Pode passar. Aí a taxa de mortalidade, então aí quando você coloca, tá vendo, no bojo geral, a taxa de mortalidade, né? O risco de morrer. Quando eu falo taxa de mortalidade, é o risco de morte. O risco de morrer do branco, maior que o preto, maior que o pardo. Vamos passar para o próximo, para a gente entender. Aí eu falo aí mortalidade por gênero e raça-cor. Então, aí eu separo o masculino e aí eu começo a trabalhar com o dado da população negra, né? Então, aí vocês veem, por exemplo, que o risco de morrer no sexo masculino, olha, ele é bem maior que no sexo, no branco, né? No sexo feminino, aí no caso tá mais ou menos igual, branco um pouquinho a mais, pode passar. Aí a mortalidade específica, né? Então, aí eu considerei, no branco e no negro, aí eu considerei a doença do aparelho circulatório, aí inclui infarto, insuficiência cardíaca,
aí aparelho respiratório, neoplasias, causas externas, que são as causas violentas, doenças do aparelho digestivo e causas mal definidas. Então, vocês olhem que em relação à população negra, eu tenho o vermelhinho, né, que é um risco de morrer maior na população negra por causas violentas, e o amarelinho, né, por causas mal definidas. Então, como eu disse, isso fala muito a respeito da qualidade, né, da assistência em saúde, tá? Quando eu vejo aí esse gráfico, eu tenho uma noção. Vamos passar o próximo quando a gente desagrega e coloca e desagrega o negro em pardo e preto. Pode passar, por favor. Aí a gente já começa a ver uma diferença maior. Então, aí quando você vê, por exemplo, as causas externas, que é o vermelhinho, aí é o pardo, tá vendo? Ele tem maior risco de morrer por causas violentas. O preto, mais risco de morrer aí, causas mal definidas. E aí a gente no preto vê a mortalidade por doenças do aparelho digestivo. E aí eu digo aqui principalmente cirrose, tá? Por causa de questão principalmente do alcoolismo. Então, é algo que dá um diferencial. E aí você vê que vale a pena desagregar o negro em pardo e preto, você tem informações a mais. Pode passar. Aí é o comparativo de mortalidades por neoplasias. Então, aí a gente chama muita atenção a questão da mortalidade, do risco de morrer do homem preto por câncer de próstata. E aí, muitas vezes, na maioria das vezes, é por questão de diagnóstico tardio mesmo. Câncer de laringe também, o risco maior no preto, tem muito a ver com a questão do tabagismo. Câncer de estômago no pardo, tá? Pode passar. Aí, a questão das causas externas, a mortalidade por causas externas, que são as causas violentas. Então, quando a gente vê os homicídios, então, olha como são, isso aparece muito, né, no pardo. Então, o risco de morrer por homicídio maior no homem negro, né, no homem pardo. E aí, quando a gente estuda mais a fundo, no homem jovem, né, bastante jovem. Pode passar. Aí, falando já da população feminina, aí ficou cortado o slide, mas aí a primeira é doenças isquêmicas do coração, a segunda é doenças cerebrovasculares, que é o AVC, é a segunda, essa maiorzinha aí, a maiorzinha marrom. Então, você vê que na mulher preta, como é que o risco de morrer é maior por AVC? E, na maioria das vezes, por descompensação de hipertensão arterial, que nas mulheres pretas atingem cifras muito altas. Então, é aquela mulher que chega para a gente com uma pressão 24/16, tranquila, não está sentindo nada, sabe? E aí, aquilo vai, né, a falta do tratamento adequado, da abordagem adequada. Então, predispõe aí ao AVC. Pode passar. Então, gente, é só uma pincelada, né? Agora eu queria pedir o Luan para passar um vídeo que eu acho muito interessante para a gente falar a questão das crianças, né? E como que isso vai sendo embutido na cultura delas, né? Na sistêmica familiar, essa percepção em relação ao racismo e desde pequenas as crianças já começam a ter alguns pensamentos aí em relação, né, à diferença de cor. Vamos ver se o Luan vai conseguir colocar para a gente aí. Aí falando do teste da boneca, né, que é um experimento utilizado nos Estados Unidos desde os anos 40 para verificar o que as crianças afro-americanas sentem em relação ao preconceito, a discriminação e a segregação racial. E aí foi feito um teste com as crianças italianas. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta?
qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei, Perché è buona? perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? È offeso. Chi? Tu, Perché? perché mi hai chiamato nero. Perché ti offendo? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Tá procurando um seguro celular? Então, gente, eu queria agradecer. É um tema muito precioso para mim. Eu fico emocionada também, né? E eu me emociono porque eu tenho muitas pessoas importantes para mim que vivem essa situação, né? Saiu um estudo de Harvard que fala sobre a questão dos efeitos do racismo nas crianças que sofrem, né, de racismo. Depois eu vou compartilhar com vocês. Foi publicado no site da BBC. Então, assim, é muito triste, né? A gente vê pessoas que a gente ama e sendo vítimas desse tipo de discriminação. Mas nós estamos aqui hoje, né, com uma bandeira hasteada, uma bandeira firme, né, que vai ser empunhada por homens e mulheres de bem, para que a gente possa construir uma sociedade mais humana, uma sociedade mais digna, né, onde todos sejam iguais, independente da cor, da raça, do credo, do que seja. Muito obrigada, gente. Doutora Juliana, eu que agradeço muito, viu? Pela contribuição, pelo trabalho, pela pesquisa. O que eu tenho ouvido da senhora na rede, em Contagem, entre os servidores, não é pouca coisa, né? É uma pessoa que realmente vive na pele, no sangue, o trabalho da assistência à família, à comunidade. Tive, para os participantes aqui também poderem conhecer um pouco mais da doutora Juliana, o prazer de estar com ela numa das pré-conferências de saúde. Nós estamos, né, concluímos agora recentemente as pré-conferências e teremos agora, nos dias 3 e 4 de dezembro, a Conferência Municipal de Saúde. É importante, inclusive, que todos possam participar. E é importante, assim como a Cíntia, que a antecedeu, né, que também se emocionou, a senhora também se emociona, eu me emociono, porque realmente, e aí eu diria, enquanto psicólogo, o quanto que a informação subliminar, aquela que a gente não vê que está sendo passada, tem efeito sobre o nosso inconsciente. E esse vídeo aí, né, que a senhora passou aí no final, ilustrou muito bem isso, né? Então, precisamos dar conta, para que a gente dê conta de realmente melhorar cada vez mais o acesso com qualidade da população negra, preta, na saúde do nosso município. De fato, nós vamos ter que desintegrar este preconceito aí, que ao final disse, né, que é tão difícil e é mesmo, e que muitas vezes nós não o vemos, né? Muitas pessoas, inclusive, se opõem, né,
à lógica da equidade, a tratar com mais afinco em defesa do acesso e da qualidade para alguns públicos, os mais vulneráveis, e eu muitas vezes as compreendo neste único ponto, é que, de fato, muitas vezes elas respondem num lugar que elas não têm consciência dele, que é esse lugar mesmo da informação subliminar, que muitas vezes faz com que elas continuem achando que está tudo certo, que a gente não precisa realmente buscar, né, melhorias. E eu penso que, dentre tantas questões importantes que a senhora trouxe, que a gente vai poder daqui a pouco tentar conversar um pouco mais, essa questão mesmo do desintegrar esse preconceito que encerrou, eu acredito que a Secretaria de Saúde no governo atual, governo de Marília Campos, que tem dado o exemplo, né, de estar nos distritos, nas comunidades, que é um lugar que a senhora tem uma atuação fantástica, poder realmente buscar a inserção. Eu acho que a gente vai enfrentar essa segregação com a população negra e outros públicos vulneráveis a partir do momento que nós realmente conseguirmos cada vez mais garantir a inclusão, né? Quem sabe o ano de 2022, nós já começamos agora, mas na saúde especificamente, quem sabe a gente consegue intensificar mais, né, Cíntia, essa inclusão aí da população negra e outras populações mais vulneráveis. Bom, eu não vou me delongar, Zé, nós estamos também já aqui ávidos por ouvi-la. A doutora Juliana já disse aí anteriormente que foi apresentada a temática por você, então vamos lá com a palavra, Maria Zenó, presidenta da Adreminas, coordenadora da FENAFAL, que é Federação Nacional das Associações que tratam da questão da doença falciforme, né? Com uma experiência, uma militância aí muito grande, e, sobretudo, nos territórios, nas comunidades, com as pessoas portadoras dessa doença aí, desse sofrimento. Então, Zenó, por favor, nos dê o prazer de ouvi-la. Você precisa abrir o seu áudio, Zenó, por favor. Boa tarde. Falar depois da Cíntia e da Ju é bem complicado. Os dados são cruéis, né? E eu e a Ju, a gente tem uma relação de paciente e médico, mas a gente também estabeleceu outros vínculos. Pelos dados da Cíntia, falo com muito orgulho de ter participado de todas as conferências nacionais de saúde, de fazer parte dos 2 seminários, de participar do Comitê de Saúde da População Negra, de participar do Conselho Nacional de Saúde por 8 anos, de participar do Conselho Nacional de Igualdade Racial. Minha atuação é formação de cientista social, me leva num campo além da doença falciforme, de pensar, falo de um lugar muito desconfortável nesse momento e muito emocionada de ouvir, por ser uma mulher negra, né? Por ser uma mulher com diabetes, por ser uma mulher com doença falciforme, né? E por sempre estar brigando dentro desse SUS, que também tem orgulho de estar lá, meu nome na 8ª Conferência de Saúde, que luto e defendo, que não admito de forma alguma ser colocada em bojo, porque eu sou individual, eu tenho minhas peculiaridades que precisam ser respeitadas. Então, eu não aceito que no meu território me coloque enquanto bojo.
Você é diabética, vai pegar receita por 5 dias, você vai pegar um remédio para não aceito de forma alguma. E muitas vezes a gente é desentendido no próprio território, porque é mais fácil tirar o problema da unidade e passar para outra unidade, porque é problema, porque a Zenó conhece o SUS de cima para baixo, de baixo para cima, né? Então, a Zenó é problema. Vamos tirar ela dessa unidade, que aí acaba o problema. Mas eu continuo sendo problema, porque eu continuo acompanhando no meu território os usuários daquele território, continuo levando as demandas aos órgãos competentes às quais eu tenho que levar. Só do dado da Cíntia, que ela falou, tenho muito orgulho de ter participado da Marcha Zumbi de Palmares em 95, grávida. Muito orgulho mesmo. É uma coisa que eu fiz lindamente, que foi através desse movimento negro, que eu tenho orgulho de fazer parte há anos dele, que o movimento de homens e mulheres negras gritou para o mundo inteiro ouvir que o Brasil era racista e que algo deveria ser feito. A partir daí, foi que começou a discutir, dentro do Ministério da Saúde, as questões da saúde da população negra. Nesse sentido, pensar nessa saúde da população negra, nessa prevalência dessas doenças que a Adil apresentou, aí lá na portaria 922 de 2009, quando criou a política de atenção integral à população negra, né? E aí tá todas as doenças lá, como que tem que fazer e tal, aí são os dados que a Cintia já passou. Eu quero muito ressaltar a Lei 8080, no artigo 5º, que reconhece o racismo como um determinante social da saúde. Então, é muito importante que a gente saiba. Em 2005, através da luta nossa, da questão da luta, tanto das associações de pessoas com doença falciforme, que são 70 em todo o Brasil, e qual coordena a Federação Nacional, onde estão essas 70. Eu também faço parte de vários outros movimentos, né? ONU Mulheres, né? Do Crioula, do Nizinga, eu faço parte de outros movimentos também. E aí a gente falou muito na questão da morte, do genocídio da juventude negra, né? Que é um genocídio, a cada 2 horas no Brasil morre um jovem negro, e a gente não pensa nessa mulher que perdeu esse filho assassinado. A saúde mental não dá conta de olhar para essa mulher com um olhar diferenciado, né? É uma coisa que a gente precisa trazer. Eu, enquanto mulher, penso nesse sentido. Perder um filho por uma doença já deve ser uma dor que eu não consigo mensurar. Eu acho que dor de mãe é uma dor que nem se escreve. Agora, imagina a gente ter o filho morto e, principalmente, no estado cruel que nos assassina, que assassina nossos filhos, né? Então, hoje eu faço parte de um comitê, de uma agência americana que estuda a saúde da população negra com ênfase na doença falciforme. Aí lá estão os melhores cientistas, Dr. Frimpong, Samir Bala, Catizano, e eu sou representante da América Latina nesse comitê, né, o qual tenho muita honra de ter sido escolhido e indicado por pessoas como Djamila, como Jurema Werneck. Fiquei muito orgulhosa, porque quem sou eu perto delas, né, em termos de conhecimento. Mas eu quero falar, focar bem na doença falciforme, que lógico que a gente tem várias vertentes, né, que a gente defende, mas a gente tem uma bandeira especial naquilo que é o sentir. Eu falo que a dor do sofrer só sabe quem sofre, né? Então, assim, a doença falciforme é uma doença genética diagnosticada pelo teste do pezinho, né? Uma doença de alta morbidade e mortalidade. E aí, em 2005, nós conseguimos desvincular a doença falciforme da saúde da população negra, exatamente por nos sentir bojo.
porque a gente já estava contemplada com todas aquelas outras patologias que a Ju colocou, mais uma doença crônica, autoimune, degenerativa, que é uma doença no sangue, que não é uma anemia, é uma má formação de hemácia, que faz com que meus órgãos transportem pouco oxigênio, me levando a várias complicações. Então, por isso eu não posso ser bojo, porque eu tenho minhas peculiaridades e minhas individualidades. E, nesse sentido, eu comecei a lutar muito, porque era muito triste ver morrer as pessoas com 15 anos, 20 anos. Cada dia recebeu uma foto de um óbito. E por que morreu? Porque chega na urgência e emergência, o profissional que o atende da triagem, ele já não reconhece aquela dor, então ele classifica esse paciente no verde, que só procura urgência quando está muito... É um caso muito elevado, já que a gente tem uma triagem neonatal de excelência, que é realizada aqui em Minas pela UFMG, pelo NUPAD, e temos um hemocentro, que é um serviço de excelência considerado um dos melhores hemocentros do mundo. Mas na hora das intercorrências, das urgências e emergência, é o caos. A unidade básica, que deveria ser a nossa porta de entrada, é a nossa porta de saída, né? Falo de vivência por experiência própria minha e dos 274 pacientes de contagem. Por quê? A gente usa muito opioide, né? Codeína, tramadol, restiva, morfina, metadona. E se eu procuro a unidade básica e o profissional está despreparado, se eu estou com dor, eu vou ficar lá na ordem de chegada, né? Se eu cheguei e tinha 50 pessoas na frente, eu vou ser a 50 ser atendida, se for atendida. E, nesse sentido, uma receita de um Tilex que eu preciso comprar para dar uma aliviada na dor, a minha é negada, porque vai fazer mal para o meu fígado e tal. Então, é mais fácil. E aí a gente não procura muito a unidade básica mesmo, porque é muito mais fácil pegar um Uber, já vir direto para Hemominas, pegar já a receita e pegar o remédio, de que ouvir o não na unidade básica, né? E isso é uma realidade, assim, cruel. E nós começamos a discussão, e aí a Ju participou, nós já temos marcos regulatórios importantes, que é uma portaria que instituiu a política de saúde da população negra, e a portaria que instituiu também, foi ter conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos, que instituiu também atenção integral às pessoas com doença falciforme, com fluxo bem amarrado, o Hemominas capacitou todo mundo, e a gente... Então, eu considero que a gente já está num processo muito avançado de colocar em prática, que a gente não vai começar do zero, né? A gente já tem um marco regulatório, que a gente está numa gestão que a gente acredita que pensa, né, nessa questão, né? E aí a gente é minoria em acesso, né? A gente não é minoria em número, mas a gente é minoria em acesso, porque a população negra ela está em desvantagem em todos os quesitos que vocês pesquisarem, que é minha linha mesmo de pesquisa. Então, em todos elas estão, e aí o vídeo que a Ju mostrou, eu nem preciso ficar falando muita coisa, porque na escola, o que nós aprendemos do negro é que ele é feio, né? Que ele está acorrentado, então já passa desse princípio e tudo tem que passar pela educação. Já deixando como encaminhamento, é uma capacitação permanente, né, sobre esses temas, e aí a gente tem curso em AD, Hemominas super disponível para fazer 0800 para todo estado, até porque está dentro do protocolo do Ministério de Saúde, que é o serviço de referência do estado, dos estados, é que capacita as secretarias municipais de saúde. Então, eu penso nesse sentido, sim, que a gente consegue avançar. Acredito muito, e aí também quero parabenizar o Jário pela iniciativa.
A Elce, não preciso nem falar, porque a Elce, sinto lá, decepcionar o Jairo, a Elce é nossa da Dreminas, tá? Então, a gente tem muito orgulho de ter ela nesse lugar que ela ocupa. E a gente fica realmente feliz de pensar assim, não é só uma conferência. A gente não somos promotores de eventos, nós somos formadores de opinião, né? Nós somos promotores de cidadania e promotoras de cidadania. Então, não é só isso. Daqui vai sair algo que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, creio eu. E assim penso, né? Tenho todos os dados que vocês precisarem, né? Com nome, endereço, telefone. Quem são, onde estão, como vivem. De todo o estado, de todo o Brasil. Então, não tive dificuldade nenhuma de fornecer a lista. Foi feito um fluxo, estabeleceu um fluxo, tudo bonitinho na portaria antes de publicar. E eu acho que agora é a gente colocar em prática essa questão da doença falciforme e também da saúde da população negra. E aí é muito complicado, como que a gente precisa ampliar, tem que transversalizar as políticas precisam conversarem, porque o mesmo usuário que está na unidade, ele está no CRAS, ele está na escola, né? Então, precisam conversar. Então, isso eu não posso fazer porque é da assistência, a saúde não pode fazer porque é da educação, e aí, enquanto isso, o usuário paga o pato. Falando especificamente do meu lugar de fala, que não estou falando aqui como presidenta da Dreminas, não estou falando como ativista, como feminista do movimento negro, estou falando de mulher preta usuária do Sistema Único de Saúde de Contagem. Eu moro em Contagem, tem 36 anos que eu moro em Contagem. Não sou de fazer escândalo, porque eu aprendi a trilhar meus caminhos. Eu sei muito bem qual que é o caminho que eu tenho que seguir. Então, quando você não é atendido na sua unidade, você manda um ofício reclamando os porquês, dando os nomes a quem está, e te tira da unidade, manda para a unidade, isso quer dizer que é mais fácil tirar o problema, só que eu continuo sendo o problema. Porque o usuário empoderado é o usuário chato, né? O usuário empoderado, conhecer o SUS, ter esse entendimento de que forma que é. Eu já, qual que é a CIB que deliberou isso? Só posso liberar tantas fitinhas, então me fala onde está escrito. Já ligo para o Ministério, já peço ofício, já quero saber. Mudou, não fui notificada, por que não fui notificada? Né? Eu faço parte também do Comitê Técnico de Saúde da População Negra aqui do estado de Minas Gerais. E eu não sei se vocês tiveram acesso ao estudo de Curitiba sobre a Covid. De todos os estudos do Brasil que eu li, o de Curitiba é o mais real, assim, do que a população negra viveu e de quantas pessoas morreram, porque elas não tiveram o seu direito de ficar em casa, de cuidar do seu filho, e principalmente as mulheres negras. Então, é muito doloroso falar isso, e falar desse lugar, e estar neste lugar. Mas é importante que o usuário saiba disso, porque você chega na unidade, e aí a questão do bojo, né? Eu nem uso sutiã para não usar bojo. Pegar o bojo e, por exemplo, eu preciso dosar a minha glicose 6 vezes ao dia, então preciso de 180 tirinhas. Mas eu entrei no bojo que só posso pegar 100 tirinhas, porque eu entrei no bojo, né? Mas não é o bojo que está na política de diabetes do Ministério da Saúde. Eu preciso usar quantas tirinhas o médico da unidade básica me atende acha necessário. Pelo menos foi essa a resposta que eu recebi do Ministério da Saúde. Então, essa questão de não querer ser bojo, e aí a gente fica sem querer também ser um usuário chato de ficar reclamando, eu já prefiro fazer um ofício e mandar para o secretário. Hoje, não preciso nem mandar para o secretário, porque eu tenho livre acesso ao gabinete da Marília, então eu já mando direto para ela. Né? Mas continuo aqui na luta dizer que
eu quero muito participar dessa construção e terei muito orgulho em construir junto para uma melhoria de qualidade de vida para a maioria da população de Contagem. Contagem é uma cidade negra, né? Eu tenho dados de Contagem, eu fui coordenadora de igualdade racial por 4 anos, e eu fiz uns levantamentos aí também, usando o censo de 2010, é uma cidade negra. E aí, quando a gente fala assim, somos todos iguais, não somos todos iguais. Se fosse todos iguais, por que precisava ter a digital, né? Não somos todos iguais. Mas eu quero muito contribuir e esperar, assim, que a gente consiga avançar numa construção, de fato, de um fluxo assistencial que atenda essas pessoas no seu território de forma respeitosa, humanizada, como a gente construiu em Belo Horizonte, que é o piloto do país. Nós temos em Belo Horizonte 4.102 pacientes e nós temos um fluxo assistencial sem nenhum furo de rede. Sem nenhum furo de rede. Na unidade básica, nossos exames são marcados assim: ultrassom e ressonância entra no fluxo de oncologia. Cirurgia, independente do município ter cota ou não, é realizado em 30 dias, logo após o preparo da transfusão. A gente tem hospital de referência de atendimento de adulto, hospital de referência de atendimento de urgência de criança, hospital de retaguarda, vaga zero de CTI. Então, assim, foi uma construção a partir de uma ação, movi uma ação pública contra Belo Horizonte em 2011, e a partir daí a gente começou a dialogar e a gente conseguiu isso. A gente tem um protocolo específico de urgência e emergência adaptado ao Manchester. Então, assim, e é coisa muito fácil, porque a gente já tem pronto, né? Então, meu sonho de consumo é que Contagem seja o segundo piloto desse projeto bacana, que garante a qualidade de vida, que me respeite enquanto cidadã, me respeite enquanto mulher preta que sou, me respeite enquanto mulher com doença falciforme, me respeite como pessoa e respeite toda a população, independente da cor da pele, né? O SUS, ele parte do princípio, né, que ele é universal, que ele é, mas a equidade é para nós, que somos a maioria considerada minorias, ela sim é que faz a diferença, é que tenha mais quem precisa mais. Então, quem tem mais patologias, quem é paciente mais crônico, é que precisa de um cuidar maior, né? Então, assim, hoje eu quero fazer um desabafo muito sincero e muito emocionado, já finalizando minha fala, a doutora Juliana. Hoje eu posso falar com vocês assim, se eu hoje estou viva, morando em Contagem, eu devo a minha vida a essa mulher. Porque todas as vezes que a porta da unidade básica para mim é fechada, eu grito socorro para ela. Eu grito socorro para ela de imediato, naquele momento, e vou atrás do meu direito, porque o meu direito, a minha formação é garantir direito. Então, assim, se eu preciso fazer 22 exames, a unidade básica pode me dar 8. Como assim? Né? Então, esses dados da Cíntia, eu acho que são muito importantes. Eu ia até trazer também os mesmos dados, mas aí a Cíntia me contemplou, da Ju também. Então, eu acho que a gente está no caminho certo de fazer, porque nós já temos tudo pronto, né? A gente tem as portarias, a gente tem os dados, e a gente tem um hemocentro disponível para fazer a capacitação, e a gente tem um fluxo assistencial de Belo Horizonte que pode ser modelo, né? Não gera custos, porque a gente não mora no hospital, né? A gente tem vida, né? Nem só de morfina vive a Zenol, né? Então, nem só de morfina vive as pessoas com doença falciforme, nem só de morfina vive as pessoas da população negra. A gente tem vida fora disso, né? Mas no meu momento de peculiaridade, de estar vulnerável, eu preciso ser tratada de forma humanizada e de forma respeitosa, né?
Então, eu quero muito estar junto aí para a gente colocar essas portarias em prática. E no que depender de mim, todos os contatos que vocês precisarem do Hemominas, da Faculdade de Medicina, é muito tranquilo. A gente tem livre acesso mesmo. Aos dados dos pacientes também, tenho a lista completa também. E quero muito celebrar isso no próximo 20 de novembro. E dizer para você, Juca Antônio, muito obrigada por salvar a minha vida e de muitos pacientes, por muitas vezes, quando as portas foram fechadas para nós. Gratidão. Muito obrigado, Zenó. Eu acho que nós não teríamos como, de fato, garantir a efetividade do tema desse encontro nosso, né? Que é dialogando sobre a saúde integral da população negra, se nós não tivéssemos aqui esse relato seu tão incisivo em relação à importância de fato, a saúde, seja de Contagem ou qualquer outro município nesse país, tratar os diferentes de forma diferente, né? Aqueles que precisam mais, de fato, precisa ter mais acesso. E é para isso que nós estamos trabalhando, né, como referência técnica da equidade na Secretaria de Saúde. Nós temos desenvolvido essa temática. Acho que você trouxe muito bem que nós não fazemos eventos, né? Nós promovemos formação continuada. Eu acho que esse momento aqui é um momento muito importante. Na verdade, nosso papel é não só de gestão, né? E aí falando dos servidores também de gestão e da sociedade civil, de um mandato popular participativo, que a gente sabe que é a linha da Marília, de ter a sociedade junto para discutir, porque são lugares de fala diferentes, né? E de construir junto uma sociedade mais justa, igualitária, né? É para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui, né? Então, eu falo sempre nesse sentido, assim, de fomentar essa política e colocar em prática, quem vai ganhar é o usuário. Então, a Adremina se coloca à disposição de vocês, para que vocês precisarem, para que a gente consiga, né, já que é uma coisa tão simples que não vai precisar criar nada novo, não vai gerar custo, nada, é só mesmo essa formação do profissional entender, né, que nós não somos viciados em morfina, muito pelo contrário, a gente queria não precisar dela, né, que a gente não é viciado em codeína, que a gente não é viciado em tramal, e que a gente precisa estar no nosso território. O Hemocentro, ele trata a nossa parte hematológica, mas eu continuo sendo uma mulher que preciso fazer mamografia, que preciso fazer minha prevenção, que sou diabética, que sou hipertensa. Eu fui preencher minha ficha lá da Covid, eu até assustei, falei com a Ju, misericórdia, só 2 que eu não preenchi. E a Juliana preocupa muito comigo, mas a gente pode construir uma sociedade mais justa e igualitária quando a gente tem a sensibilidade e entender que o racismo ele é cruel. O racismo ele não é velado, ele é escancarado. E eu considero o racismo o estupro da alma, mesmo, porque ele não é velado. A pessoa não vai chegar na sua cara e falar que te atende de forma diferente pela cor da sua pele, porque ela sabe que está cometendo crime, né? Mas ele é escancaradíssimo, não só no campo da saúde, né? E aí, falando dados reais da doença falciforme, só para complementar, 95% das pessoas com doença falciforme, que estima-se no Brasil 100 mil pessoas, são negras. 98% são beneficiários do Bolsa Família, que foi extinto recentemente pelo atual governo. 83% dos pacientes adultos com doença falciforme, eles não conseguiram concluir o ensino fundamental, porque a gente não tinha tratamento digno, então a gente internava muito, internações longas e prolongadas, que mataram o sonho de muita gente, que muita gente pagaram com a vida.
e que 92% das mulheres com doença falciforme ou mãe de paciente são arrimo de família. Porque o patriarcado, o machismo, o homem não consegue entender que essa mulher precisa de cuidar do seu filho na internação, na transfusão, na sangria, nas consultas, e ela acaba ficando jogada às traças em uma sociedade justa. Então, não tem como não conversar com as outras políticas. Não tem jeito, né? Porque a gente está falando das pessoas periféricas, nós estamos falando dos guetos, das favelas, nós estamos falando da falta do saneamento básico, nós estamos falando de todo um contexto, né? Nós estamos falando de segurança alimentar. Então, assim, a gente precisa transversalizar as políticas para que, de fato, a vida das pessoas melhorem, não só no campo da saúde, mas tudo gira em torno da educação, né? Então, a capacitação, a formação permanente, eu acho que é o que há de colocar. Nada mais triste para um usuário do SUS chegar no serviço de saúde, seja ele qual for, e sentar na mesa de um profissional de saúde e ouvir do médico ou médica: você sabe que você tem uma doença crônica, não sabe? Sei. Você sabe que não tem cura, né? Não sei. Eu sei que nós temos uma portaria desde 2017 que nós foi incluído na Conitec no transplante de medula óssea. Mas você sabe que as dores são crônicas, né? Sei. Então, você vai ter que aprender a conviver com elas. E eu ter que responder para ele assim: eu tenho certeza que seu diploma não foi comprado. Você estudou sobre opioide? Você estudou sobre analgésico? Você estudou sobre relaxante muscular? Porque se você estudou, você aprendeu isso na faculdade, com certeza é para mim não morrer de dor crônica. E se eu sou uma viciada em morfina, lamento, porque o usuário não é crime. O traficante é você. Eu respondo dessa forma. Seja ele quem for. Porque eu exijo que me respeite, como eu respeito todos eles. Obrigada. Ô, Zenó, eu que lhe agradeço mais uma vez. Peço desculpa a todos, porque eu vou compartilhar com vocês agora o moço que está vendendo biscoito, que está passando aqui na porta da minha casa. Mas eu acredito que isso não vai dificultar o nosso trabalho. Eu acho que, Zenó, você traz algo assim para mim que eu acho que traz um diferencial, que é essa questão da altivez, da autonomia, né? E que nós, de alguma forma, podemos perceber em momentos anteriores que essa altivez, essa autoestima, né? Essa crença, de fato, que tem direito, né? Que o usuário, que o cidadão tem direito, nós vimos uma crescente nesse sentido, que eu acredito que possibilitou, inclusive, avançarmos nas legislações, como você citou muito bem aí, né? Legislação da população negra, que se inicia a construção, né? Em governos aí que a gente sabe eram mais democráticos do que o atual. Quando eu trago isso, eu trago do ponto de vista nacional, né? Agora, é importante que a gente, de fato, possa manter esse diálogo e, inclusive, convidar a todos, né? Sejam usuários, sejam trabalhadores, a pensarem, a dividir essa dor, a se colocar no lugar do outro, para que, a partir daí, nós possamos resgatar aquilo que, de alguma forma, já está construído no município. Você faz menção aí a duas portarias que são muito importantes. Uma delas que eu me lembro, né, é a que cria as diretrizes no município, né, para a construção dos fluxos e protocolos em relação à saúde da população negra, né, com criação de grupos de trabalho, para que efetivamente aquilo que já foi construído no município e se perdeu, e aquilo que ainda falta ser construído, possa ser construído. Nós sabemos Jair, que... eu queria te interromper. Sim. Queria interromper rapidinho, só para me atualizar um dado para a Cíntia, que em 2005, a portaria 1391, Cíntia, de 15 de agosto de 2005,
foi aonde desvinculou a doença falciforme da saúde da população negra para a coordenação de sangue e hemoderivados. E, a partir daí, foi onde nós conseguimos as portarias, os protocolos de atendimento, porque até mesmo dentro do próprio movimento negro tinha sempre esse, não, mas já está na saúde da população negra, mas quem morre mais são as pessoas com doença falciforme. E aí a gente conseguiu, através da luta, essa portaria, a 1391, de 5 de agosto de 2005, e a partir daí nós temos mais 15 portarias, que incluiu o Doppler transcraniano, que é que faz o Doppler na criança com 2 anos, que já sabe se a criança vai ter o risco de AVC, aí ele já entra na sangrina, transfusão, para evitar sequelas maiores. A hidroxureia, que é a salvação da vida da gente, que é onde a gente conseguiu ter qualidade de vida, concluir nossos cursos e ter vida plena, e outras coisas. Então, só para você atualizar seu dado aí, que seus dados são importantes, e é isso. Obrigado, Zenó. Havia uma pessoa com a mão levantada, se eu não me engano, é a Laís. Eu não estou vendo. Você está por aí, Laís? Você quer fazer alguma questão, conversar aí com os participantes? Luan, me ajuda? Ainda está por aí a Laís? Ela saiu. Saiu, né? Tem alguém que gostaria de direcionar alguma questão para a mesa? Sinta-se, é só levantar a mão aí, dar um... bom, então eu volto a palavra para a mesa, né? Cíntia, doutora Juliana, por favor, né? Se desejarem fazer algum comentário. Nós temos também aqui presente conosco, né, o João Pio, que é superintendente da Igualdade Racial. Se quiser também fazer algum comentário, né? João está sempre aí nessa luta em relação aí à questão dos direitos, né? Enfim, e o combate ao racismo, essa resistência, né, que é travada pela população negra e que eu acho que faz com que, de alguma forma, a gente se una nesta construção. Então, fica aberta a palavra aí às palestrantes e também, se algum convidado quiser falar, é só sinalizar aqui que a gente possibilita isso. Ô, Jário, rapidinho, boa tarde, pessoal, um abraço para todas, todos e todos. Abraço, Zenó, doutora Juliana, Cíntia, que dialogaram conosco aí, né? Assim, eu acho que esse diálogo ele é importante, né? Fundamental, né? Até para quem está aqui, muita gente que está aí, né? Servidores, servidoras, eu acho que tem um diálogo conosco, estamos na gestão, de alguma forma, né? E, no quesito Raça-Cor, nós, inclusive, fizemos um diálogo ontem, né? Um outro webinário sobre especificamente esse ponto. Como a gente tem dialogado, eu acho que isso passou da hora do registro efetivo, né? Eu sei que passa por a formação de quem está na ponta, das pessoas compreenderem que perguntar, assim como pergunta idade, ou sexo, não é constrangedor perguntar a raça, né? Pode ser, inclusive, um momento educativo para todo mundo. E tem que ter um compromisso, como a professora Ione Gonzaga, nossa amiga, né, Ione, ela tem dito em outros momentos, diálogo com ela, e tem até um texto dela sobre isso, né, sobre essa reflexão. Tem que ter um compromisso ético do gestor. A política de promoção de igualdade e enfrentamento ao racismo, ela passa por um compromisso ético, e acho que é hora, inclusive, né, dos órgãos cobrarem de quem está, de coletar informação. Por tudo isso que vocês falaram, não vou repetir, né? Senão a gente perpetua as desigualdades no campo da saúde, é o que nós estamos vendo, né? Passa ano, entra governo, sai governo, né? Entra dados. Daí é o nosso desafio, né? O Zerão colocou aqui para a gente no município, a doutora Juliana também, que está aqui, né? Atuando aqui, presente aqui nas grandes questões da saúde. Eu vejo muito nessa perspectiva. Eu acho que esse diálogo é importante, mas nós temos que avançar para a materialidade, né, do mecanismo que já existe, aquilo que precisa sair do papel, né? A Zenon falou de 2 portarias que existem, né? A gente tem conversado sobre isso. Ela é importante, que toca, né, a pessoa com anemia falciforme e população negra, né?
Que eu acho que esse pode ser não dá mais, que é um momento da gente fazer, né? De fato, acontecer. E aí sim, aí redirecionar o investimento, a avaliação da política, para, de fato, na saúde, fazer aquilo que está no eixo da saúde, né? Que é garantir, de fato, equidade, né? Eu acho que isso é importante. E para a gente que está na gestão atual Marília Campos, diversos órgãos, a gente precisa dialogar, né? A partir das secretarias, inclusive com a participação dos conselhos, né? Seja o Conselho de Igualdade Racial, o COMPI, acho que é importante dizer, não sei se vocês falaram, né? O COMPI instituiu agora a Comissão de Saúde, né? Que vai fazer um processo importante de diálogo, né? Que é fundamental, né? Pensando nos conselhos, aí eu digo Conselho de Saúde também, que é fundamental estabelecer pontes, diálogos, né? Essa perspectiva, né? Eu, aqui, como gosto de escutar sempre para aprender, né? Acho que esses dados que foram apresentados, a gente precisa ter ele em mãos e aí, de maneira intersetorial e transversal, de maneira efetiva, e não só no discurso, né? A gente precisa dar materialidade. Esses parabéns, obrigado aí a Zenon, doutora Juliana, Cíntia, né? E por esse momento aqui da gente estar aprendendo e estar tendo uma visão sobre o que é importante para a nossa atuação e para a gestão, inclusive, né? Um abraço, Zumbi viva Zumbi, viva Dandara. Viva! Obrigado, João. Legislação, né? A palavra ação já vem aí, né? Então, de fato, é isso que nós estamos buscando e contamos com a participação efetiva de todos. Doutora Juliana, quer fazer algum comentário? Alguém? Fiquem à vontade. Jairo, posso pegar claro, Cíntia, por favor. Aqui na fala do João e já deixar aqui uma sugestão, que eu acho que como o Zenó disse, né? Eu acho que temos que sair daqui com coisas concretas, não podemos, se a gente não deixa algo concreto encaminhado, mesmo que seja de proposição, esses momentos que são tão importantes, onde a gente canaliza tanta energia na discussão, na reflexão, eles acabam ficando só para a história mesmo, né? Então, assim, enquanto encaminhamento e ao trabalhar com esses dados nesses dias que eu estava me preparando para estar aqui, né, me veio uma sugestão, uma ideia que, inclusive, eu quero deixar com você, como representante, né, dessas discussões, né, que está à frente dessas discussões da Secretaria de Saúde, para que a gente possa pensar na elaboração e divulgação de um boletim, né, com os dados nossos aqui da saúde, mas específico com esse recorte de raça-cor, né, que seja um informativo periódico para a saúde, para os profissionais de saúde, ou para dentro, para fora, né, claro. Porque eu penso o seguinte, né, que quanto mais consciência a gente tem das desigualdades expressas nos dados, mais a gente vai se sensibilizando o outro para a importância desse registro que a gente tanto deseja, tanto almeja e que acaba, né, ainda não acontecendo da forma como a gente gostaria. Então, eu penso que dentre as estratégias de sensibilização que nós temos que pensar e ampliar dentro da Secretaria de Saúde, a elaboração e divulgação de um boletim com dados sobre, né, os atendimentos, o perfil de atendimentos da nossa rede, esses dados de mortalidade, de morbidade, enfim, em que a gente possa evidenciar aí, tanto a falta de registro como o recorte raça-cor sejam um bom caminho, assim, né, para a gente dar início, dar um start mais potente aí na melhoria dessas informações. Cíntia, muito obrigado, excelente sugestão, já está registrado e vamos trabalhar nesse sentido, com certeza. Mais alguém? A palavra está aberta. O momento do diálogo é esse, viu, gente? Avisando que nós precisaremos encerrar às 15h30, né? Em respeito aí a todos, né? O compromisso nosso seria que às 15h30 encerrássemos. Então, por favor, com a palavra, vocês aí.
Jairo, eu queria só reforçar o que a Cíntia disse, o que a Zenó falou também, da importância da gente trabalhar com os profissionais a questão da inclusão, né, do quesito data, cor, raça, cor ali na hora da produtividade, dependendo do instrumento que estiver usando, para as pessoas que não que são conhecedoras da temática, que isso pode parecer uma coisa totalmente fora de sentido, mas quando você registra a raça, a cor da pessoa e aquilo é autorreferido, você está dando visibilidade para essas situações. E isso eu acho que é o princípio das coisas. Porque a falta de dados e essa invisibilidade é o que contribui para esse discurso que não existe isso, que é uma fala construída, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa realmente tocar, né, nas pessoas, nos profissionais, para que realmente façam inclusive trabalhar o constrangimento, porque tem muita gente que fica constrangida. Aí eu vou perguntar, você se considera qual raça, qual cor? E aí muitas vezes eu já vi profissional, eu mesma que ponho lá, porque eu fico constrangido de perguntar, e não é a forma correta, porque é autorreferido, né? Então eu acho que é muito interessante e é necessário a gente trabalhar isso sim, essa sensibilização sobre o registro do quesito raça-cor nos documentos que a gente tem e produz. Muito obrigado, doutora Juliana. Esta tem sido, inclusive, já uma preocupação nossa, né? Nós andamos conversando um pouco com o João Pio, lá da Igualdade, né? Que falou agora há pouco sobre essa questão. E a Secretaria também, através da Diretoria de Atenção Primária e da Superintendência de Assistência, já está iniciando, né, um curso em relação ao ESUS, no qual a gente pretende abordar esta questão, né, do quesito raça-cor, da autodeclaração, esse argumento, né, que a senhora traz aí em relação ao constrangimento que, às vezes, o próprio profissional tem, é algo muito importante de ser trabalhado, né? Porque, muitas vezes, de achar que o usuário vai se constranger, na realidade, é o próprio profissional. Isso é uma questão muito importante mesmo a ser trabalhada. Então, agradeço muito pela fala e só reforça, de fato, que a gente não pode deixar de fora o tratamento dessa questão no momento dos cadastros ou em outros momentos aí em relação aos sistemas. Tem alguém, parece que está querendo falar? Sim, sou eu. Boa tarde. Boa tarde, Cristiane. Pois Boa não. tarde. Meu nome é Cristiane Rezende, eu sou moradora do bairro Chácara Cotia, aqui em Contagem, né? Faço parte... Opa, fui desligar minha mãozinha aqui, acabou. Faço parte da Comissão de Comunicação Social e Projetos dessa associação comunitária, né, ACC, e sou também psicóloga e sou coordenadora nacional da KNH Brasil, Regional Sudeste e Centro-Oeste, Estado da Bahia. E com a pandemia, né, eu acabei trabalhando em casa e me aproximei mais das políticas de contagem. Então, são poucas as pessoas que ainda me conhecem, né? Mas a gente trabalha muito com ações afirmativas de reparação histórica, né, na KNH Brasil, e também antirracistas, né? Então, isso aí, ontem nós tivemos o lançamento do primeiro relatório sobre paternidades negras no Brasil, que foi desenvolvido pelo Promundo, nosso parceiro, e recomendo vocês a fazerem essa leitura, porque é um relatório que abrange todas as políticas, né, que excluem, né, um trabalho direcionado e específico à população negra, não só da saúde. Essa questão que a doutora, me perdoa, esqueci o nome dela, acabou de falar, né, da questão da identidade, se Juliana. Isso, Juliana Cantoni. Isso. É importante a gente lembrar que essa é uma questão também de educação identitária, né? Onde muito tempo não foi aceito os cabelos encaracolados, os cabelos crespos, né, sempre alisados. Então, a saúde também, junto com a política de educação, tem que trabalhar nessa educação identitária,
na autoestima dessas crianças e adolescentes, principalmente das escolas públicas também, né? Para que a gente possa, dessa forma, chegar de fato dentro das comunidades. Enfim, é uma grande alegria poder estar aqui participando hoje, né? Ouvir um pouco do que vocês estão desenvolvendo. Esses dados são muito importantes, porque quanto mais dados a gente tem atualizados, a gente pode incidir politicamente para exigir, né, estratégias eficientes e eficazes que possam desdobrar essa realidade de uma forma diferente e atender de fato às demandas. Então, é só isso que eu queria deixar para vocês aqui e falar desse primeiro relatório de paternidades negras do Brasil, que eu acho que vai ser de fundamental importância também para a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem. É isso. Ô, Cristiane, eu que agradeço muito aí pela sua contribuição. Gostaria de saber se esse relatório é disponível na internet, se você pode deixar o link no chat aí para a gente poder acessar. Mas eu não sei se ele ainda está disponível, mas eu vou mandar no chat para vocês aqui o vídeo do YouTube que teve o lançamento ontem, onde eles falam mais detalhadamente, de forma mais resumida, quais os principais pontos. E em breve eu creio que vai estar disponível no site do Promundo, que é uma organização que trabalha com gênero, né, e paternidades e masculinidades, que fica no Rio de Janeiro. Eu vou deixar no chat, então, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Eu acho que você traz também, quando você traz a questão da educação, algo que já foi falado aqui, acho que até pelo próprio secretário na abertura aqui do nosso trabalho, e agora recentemente me parece que a Zenó traz, é a importância do trabalho intersetorial, né? Nós temos que as populações mais vulneráveis são vulneráveis, sobretudo, pelos determinantes sociais, né? A doutora Juliana trouxe muito bem essa questão, que não há uma diferença do ponto de vista genético, essa coisa, não se trata disso, mas sim dos determinantes sociais. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência, que a saúde, enquanto uma instituição, um órgão, ela está à frente para buscar garantir a saúde integral, mas que ela sozinha não dará conta, né? Nós precisaremos da educação, da habitação, do serviço social, enfim, da assistência social e todos os outros órgãos, a própria sociedade civil, de alguma maneira, né? Então, estou só aproveitando para reforçar essa importância de um trabalho feito a várias mãos, né? Onde cada um aí tem muito a contribuir. Muito obrigado, viu, Cristiane? Alguém mais gostaria? Vocês conseguem me ouvir? Sim, Elsa. Aqui, gostaria de estar destacando mais uma vez também sobre a importância dos formulários do município, né? Que está aí com raça, cor, porque a partir do momento que você tem naquela região, naquela unidade, que você saiba qual é a população que você tem ali, você vai fazer um diagnóstico melhor, porque cada região vai ter suas peculiaridades. Então, às vezes, uma região tem mais hipertenso, outras vezes tem mais diabetes. Então, assim, a gente destacar que eu acho que para início de trabalho, que se não todos os formulários, mas os principais formulários do município, né, de dentro do município, ele está tendo o quesito raça, cor, e essa importância de estar ou treinando ou deixando, né, os funcionários mais tranquilos para estar fazendo essa abordagem, porque, igual a doutora Juliana falou, muitas vezes as pessoas ficam receiosas, né? Então, eu acho que cabe também um treinamento, uma divulgação, para que as pessoas possam se sentir melhor, para saber até como abordar, né, os usuários nesse quesito, e nós temos mais trabalhos, né, mais consistência no nosso trabalho, em cada região, de como apontar, né, de que fazer. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente tinha conversado isso antes, né, Jair? Então, eu, no meu ponto de vista, acho que é o principal, é a ponta, é onde que você vai começar a conseguir fazer esse trabalho, rastreando, né, a população, sabendo onde ela está e do que ela precisa, né? Porque também não adianta você rastrear, mas você não levar o que ela precisa. Então, com esse rastreio, você vai saber
qual que é a região que precisa mais, né? E gastar mais com quem precisa mais e gastar menos, né? Com quem está menos precisando no momento. E, no mais, eu quero agradecer a todos também, tá? Doutora Juliana, por ter, né, aceitado o nosso convite, Zenó, né? E todos os convidados, participantes, né, que estão aí. Agradeço a todos que foram convidados e que nós conseguimos aí que seja uma luta de força, de benefícios, não só para um, mas para todos. Porque o que nós queremos aqui é isso, não é um benefício para um só, é um benefício para toda uma população. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Elci, eu que agradeço a você pelas palavras aí. Eu fiquei um pouco impactado, assim, de fato, quando a doutora Juliana apresenta os dados e a visibilidade, né? Acho que teve um diferencial nesse sentido, quando a gente consegue visualizar que se você somar os quantitativos de pardos e pretos em relação a determinadas doenças ou, enfim, né, questões que afetam aí a saúde, e comparar com o percentual ou as quantidades da população branca, a gente realmente vai perceber que os dados são bem gritantes, né? E, embora ela trouxe dados de 2010, mas nós precisamos cada vez mais aproximar esses dados da nossa realidade, no dia a dia, para que a gente possa, como você trouxe muito bem, Elci, estar orientando os profissionais na ponta, né? Quem sabe a gente consiga cada vez mais também manter uma estabilidade maior dos profissionais, né? Nos seus serviços, porque eu acredito que a partir do momento que cada um entende o fluxo, conhece os protocolos, passa a conhecer aquela comunidade, é importante que esses profissionais possam cada vez mais, ou por mais tempo, estar aqui conosco, né? no município. Bom, nosso tempo está estourado. Tem mais alguém que gostaria de falar, fazer algum comentário? Se não tiver, eu peço então aí a Cíntia, Zenó e a doutora Juliana que façam as suas considerações finais e aí a gente poderia então encerrar. Agradeço a todas aí, todos pela participação. Acho que esse foi um momento de reflexão muito produtivo para todos nós, fortalecedor, dentro do âmbito aí de contagem na década afrodescendente, né? No Novembro Negro. Eu acredito que nós pudemos aqui, nessas últimas 2 horas, trazer uma contribuição muito importante, uma reflexão que para a saúde, para o município como um todo, a gente só tem a ganhar. Então, é isso, por favor. Então, eu peço licença, porque eu tenho que sair, né? E senão a doutora Juliana vai acabar com a minha vida, porque eu estou tratando a pneumonia, então não estou podendo pegar corris de chuva, mas é mesmo nesse sentido de construção conjunto, né? Da participação popular, de contribuir no fomento da política pública e dizer que o Hemocentro eles têm cursos em EAD, vai pessoalmente, capacita um profissional, 10, 20, 30, quantos precisarem, e a gente também consegue dar uma estrutura no que fizer necessário, e dizer mais uma vez assim, que eu não conhecia a Cíntia antes, mas eu já ouvi ela lá no Compi, e tenho muito orgulho de ter uma mulher preta nesse lugar de fala seu, tá, Cíntia? Muito orgulho mesmo. Me representa. Então, muito obrigada e estou aqui para somar sempre, pode ter certeza que para mim é importante que a vida que vale a pena. Eu gosto muito, até a minha assinatura de e-mail, né? De encerrar com a frase do Zé Saramago, né? Que a prioridade absoluta tem que ser o humano. Acima dessa, não reconheço nenhuma outra. Muito obrigada. Bem. Zenó, muito, muito obrigado pela contribuição e a gente continua junto, né? Nessa luta. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço.
Doutora Juliana, Cíntia. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. E aqui, né, a gente vai, como diz o João Pio, né, materializar aquilo que a gente vem pensando, idealizando. Obrigada, viu, Jairo, Cíntia, Zenó, todo mundo. Vamos estar junto nessa aí. Um grande abraço. Muito obrigado, Juliana. A gente continua firme nessa luta, viu? Cíntia? Eu quero agradecer, né? Agradecer a todos que permaneceram com a gente até aqui. E não acabou, né? Não estamos encerrando, estamos só dando esse passo importante aqui na saúde para a gente seguir em frente juntos. Zenó, querida, muito obrigada. Nós já estivemos juntas aqui em alguns momentos, sim, na rede. Talvez você não lembre de mim, porque meus cabelos estão um pouco diferentes, mas eu estou aí no SUS Contagem também já há um bom tempo, né? E realmente é um orgulho, como mulher preta, estar aqui na luta pela saúde no nosso município. Muito obrigada e até a próxima. Cíntia, muito obrigado pelas suas contribuições, não só de hoje, mas que antecederam a esse momento, né? E eu tenho certeza que vou poder contar com você. Eu acho que aqui foi muito, para além, inclusive, da sua fala, para os demais participantes, a questão da informação, ela é fundamental, né? Para que a gente possa materializar essa oferta do serviço, um serviço de qualidade para a população negra e a gente garantir aí essa equidade. Eu gostaria muito, né? Quero agradecer a todos que participaram conosco aqui. Vou dizer para vocês que tem algumas pessoas aqui que são de São Paulo, tem gente de Goiás e muita gente de Contagem também. Isso a partir da importância, eu acho que da forma e das pessoas que a gente convidou para vir fazer esse diálogo. Então, eu pude acompanhar também, nós tivemos aqui, em média, ao longo de todo o tempo, em torno de 50 participantes, né? Variou entre 46 e 50 pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? Numa tarde, conseguir reunir pessoas para discutir um tema assim, de uma relevância tão grande. E é isso, agradeço a todas, a todos, e ficamos por aqui, tá ok? Um grande abraço. Thank you.